da Justiça. Na sessão plenária de hoje, os ministros do STF julgaram recurso de uma empresa que aderiu ao programa Simples Nacional e foi impedida de recolher impostos de forma diferenciada. Na mesma sessão foram analisados 2 agravos regimentais que contestam decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho. A sessão desta quarta-feira foi retomada com o voto vista do ministro Gilmar Mendes na análise de 2 agravos regimentais em reclamação que contestavam decisão do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho. Os tribunais não reconheceram a repercussão geral dos temas tratados e não permitiram que o recurso fosse analisado pelo Supremo. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator, o ministro Ricardo Lewandowski, e afirmou que não cabe reclamação e que os tribunais não usurparam a competência do STF. Em relação a outros casos que possam apresentar erros e a reclamação chega ao Supremo, o ministro disse que a Corte deve refletir sobre ela. Se todo recurso extraordinário ou agravo do instrumento tivesse autorização de subir ao Supremo, o Instituto da Repercussão Geral não seria apenas inútil, mas até prejudicial à grave situação do tribunal, uma vez que apenas criaria mais um incidente. A meu ver, não há equívoco algum na aplicação do precedente do STF, uma vez que o Tribunal de Origem limitou-se a deliberar sobre o pressuposto de admissibilidade de recurso na origem, tema que efetivamente teve repercussão geral afastada por esta Corte. Após o voto, o plenário debateu sobre a questão e o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista. Ele afirmou que é necessário aprofundar o tema no que diz respeito às reclamações que possam apontar necessidade de correção de decisões de forma extrema. Eu vou pedir vista, presidente, para tentar ver se consigo pensar uma solução que, sem fechar a porta, ou seja, mas fechando, abrindo a porta para a excepcionalidade, consiga restringi-la a situações excepcionais. Se conseguir. Em outro julgamento, os ministros começaram a julgar um recurso extraordinário que tem repercussão geral reconhecida. O caso envolve uma empresa que apresentou recurso ao Supremo contra um acordo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Na decisão, o tribunal aceitou os argumentos do Estado do Rio Grande do Sul, do município de Porto Alegre e da União, que microempresas ou empresas de pequeno porte com débitos no INSS e nas fazendas públicas federais e estaduais que aderiram ao Simples Nacional, um regime tributário especial, não têm direito a recolher os tributos pela forma diferenciada. Em sustentação oral, a procuradora da Fazenda Pública e o procurador do Estado reafirmaram esse posicionamento. Essa reiterada omissão da recorrente demonstra a conduta de contribuinte que quer usufruir de tratamento favorecido sem o mínimo de cumprimento das leis que regem o mercado formal. O interesse não é meramente arrecadatório, senhores ministros. O interesse é muito mais de preservar a concorrência, a inserção no mercado formal com o recolhimento de todas as contribuições, viabilizando o recolhimento de contribuições e tributos de forma regular. O ministro Dias Toffoli, relator do recurso, ao votar, falou sobre a criação do Simples Nacional como um avanço para fazer cumprir os princípios constitucionais. Lembrou que atualmente 97% das empresas brasileiras são de micro ou de pequeno porte, sendo responsáveis por 52% dos empregos formais e 26% da massa salarial do país. Disse ainda que existem leis complementares para permitir o parcelamento dos débitos e negou o recurso. Admitir o ingresso no programa daquele que não possui regularidade fiscal e que já adiantou para o fisco que não pretende sequer parcelar o débito, nem quer parcelar o débito, e houve oportunidade para fazê-lo já 2 vezes. Ou mesmo buscar outra forma de suspensão do crédito tributário de que trata o artigo 151 do CTN, é incutir no contribuinte que se sacrificou para honrar as suas obrigações e compromissos a sensação de que o dever de pagar seus tributos é débil e inconveniente, na medida em que adimplentes e inadimplentes acabam por se igualar e receber o mesmo tratamento. A repórter Carla Lucena continua no Supremo Tribunal Federal e tem os detalhes da segunda parte da sessão de hoje. Boa noite, Carla.
Boa noite, William. Boa noite a todos. E após retornar do intervalo, os ministros votaram esse recurso extraordinário. O único a divergir e a votar a favor foi o ministro Marco Aurélio. Ele considerou que a empresa já está fragilizada e que o artigo da Lei Complementar questionado aqui no Supremo é inconstitucional. Após essa votação, os ministros começaram a analisar um mandado de segurança de relatoria do ministro Gilmar Mendes. O caso contesta um ato da Presidência da República que concedeu a aposentadoria a um ministro do TST, mas negou a vantagem dele receber 20% a mais nos seus proventos. Ao negar o mandado de segurança, o relator, o ministro Gilmar Mendes, disse que os ministros do TST não têm direito a essa incorporação. Já o ministro Luiz Roberto Barroso divergiu e votou a favor. Mas o julgamento foi suspenso, ficando para a próxima semana. E ainda na sessão dessa quarta-feira, os ministros começaram a julgar uma ação direta de inconstitucionalidade que contesta artigos de uma lei estadual de Minas Gerais que fala sobre concursos públicos. O julgamento também teve que ser suspenso porque o ministro Teori Zavascki pediu vista. E lembrando que, devido à transferência do feriado do Dia do Servidor para esta quinta-feira e o feriado do dia 1º de novembro, previsto em uma portaria, o Supremo Tribunal Federal não terá expediente nesses 2 dias. Então, sendo assim, os prazos que se iniciam ou terminam nesses 2 dias ficaram automaticamente prorrogados para a próxima segunda-feira, 4 de novembro. Érica. Obrigada, Carla. A terceira